Grandes coisas que vamos conversar, né, Sim. grande professora, grande doutora. Para quem não conhece a Magda Siqueira, ela é professora, né, e membro da Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia, né, que é a International Academy of Oral Medicine Toxicology. Ela também é membro da Associação Brasileira de Ozonoterapia, da BOS, membro fundadora do Ozone Dental Group do Brasil, Universidade Federal de São Carlos, trabalha com estética, com odontologia biológica, mas principal, é minha amiga. grande, Agora foi bom. grande companheira também de cursos, né? Graças a Deus tivemos oportunidade de dar curso lá em Natal com a Lúcia, dar em curso em BH com a Luciana, né? Um monte de gente bacana também, né? Magda organizando para a gente e nos dando a Sim. oportunidade de trazer um pouco do que a gente tem estudado aí há algum tempo nessa parte de odontologia integrativa biológica, né? E remoção segura também dos amálgamas, que também vamos conversar. Né? Então, boa Sim. noite, doutora. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite aí aos amigos e aos colegas que estão nos assistindo, aos nossos pacientes também. É uma honra, estar com você, doutor Rodrigo, e principalmente ser convidada para participar desse grande evento, que é o Congresso, de Saúde e Medicina Integral. E, na verdade, infelizmente, ele não vai acontecer esse ano, mas nós estamos ansiosos para que possa acontecer no próximo ano. E é uma honra participar, é uma honra também estar nessa live falando a respeito de temas tão importantes para nós, dentistas, para os nossos pacientes e para todos os que estão nos ouvindo. Então, mais uma vez, eu sou grata pelo convite. Ah, eu que agradeço. Você é sempre muito gentil. Então, eu acho que a gente poderia começar falando sobre ozonoterapia, né? Ótimo. Se comentar aqui para a gente quais são as utilidades da ozonoterapia. A gente tem ouvido bastante e visto em vários grupos a importância da ozonoterapia inclusive para a COVID, né? Mas, quando a gente vai falar sobre odontologia, seria interessante a gente comentar, se você pudesse trazer para a gente quais são qual o campo que a gente pode utilizar ozonoterapia. Aliás, antes, queria comentar que eu fiz o curso com a Magda, com o Carlos Nogales, com a equipe maravilhosa, né, que eles têm. Pesquisei muito antes de fazer e acabei decidindo, tive a feliz escolha de poder fazer com vocês. E sou muito grato, porque realmente a ozonoterapia tem feito uma grande diferença na minha vida clínica. Mas, por favor, se pudesse trazer para a gente como que a gente utiliza, né, a ozonoterapia na parte de Sim, odontologia, agradeço. pois não. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que foi uma honra, né, para a nossa equipe tê-lo como nosso aluno, assim como tantos outros alunos que eu estou vendo que entraram aí já na nossa live. Vi aqui que eu tenho também a presença da minha irmã, da doutora Marlene Siqueira. Então, eu vou tomar a liberdade, muitos já sabem da minha história com a ozonoterapia, mas eu vou, de uma forma até assim um pouco emocionada, mais uma vez, doutor Rodrigo, relatar como que eu conheci a ozonioterapia, como que eu conheci a medicina integrativa e como que eu conheci a odontologia biológica. Infelizmente ou felizmente, hoje eu vejo que foi felizmente, foi através de uma doença inflamatória crônica, que foi um câncer de mama. E isso é muito interessante. Como que nós entramos nesse mundo? As pessoas, muitas das vezes, elas me perguntam, né? Como isso, Magda? Como que eu nunca ouvi falar de ozonioterapia, por exemplo? Então, eu devo a minha vida, lógico, a Deus, mas principalmente a doutora Marlene Siqueira, que está aí, que foi uma médica determinante, porque ela não só fez o diagnóstico precoce, como me orientou já, doutor Rodrigo e colegas, nesse caminho da medicina integrativa. Depois eu vou até lhe fazer essa pergunta, como que você também entrou para a medicina integrativa, né? Você que dá aula em várias pós também.
a respeito desse assunto. Então, eu conheci a ozonioterapia através de um tratamento para esse câncer de mama. Hoje eu estou muito bem. E eu sempre deixo aqui algumas dicas, doutor Rodrigo, para os colegas. E eu vou deixar, o doutor Rodrigo citou aí a nossa academia, que nós somos membros, a IAOMT, Academia Americana de Medicina Oral e Toxicologia. E a pergunta é, qual é a relação entre a cavidade oral e a saúde em geral? Então, eu vou deixar de presente aqui, doutor Rodrigo, para os colegas, esse link, que é o link da IAOMT. Ok? Estão me ouvindo bem, pessoal? Se vocês puderem falar, tudo bem? Excelente. Tá. Então, veja só. O que acontece na boca reflete no corpo e vice-versa. O que acontece no corpo também vai refletir na boca. Como, por exemplo, essa relação, que é a relação entre a cavidade bucal e os órgãos e vice-versa. Então, aí, através disso, doutor Rodrigo, eu fui entender um pouco mais sobre a relação da medicina integrativa, e aqui eu cito a Universidade de Duke, que foi uma das primeiras onde teve pesquisas e se falou a respeito dessa área, e essa interação entre a odontologia e a medicina integrativa. Esse slide é um slide do Dr. Alexandre De Luca, que ele permite que eu use, desculpa porque está em inglês com uma apresentação que nós fizemos fora, mas a importância da primeira consulta. Por que a primeira consulta? Ouvir e escutar o paciente, porque é o primeiro passo para que nós possamos entender a doença. E esse também, que é esse slide que fala da diferença, o diferente, mas ao mesmo tempo igual. Que o indivíduo é o mesmo, mas a diferença está na individualização do tratamento, porque nós podemos ter a mesma doença, mas cada indivíduo de uma forma individualizada nesse tratamento, vai responder de uma forma diferente. Então, doutor Rodrigo, com isso eu conheci a ozonioterapia. Fiz um tratamento e hoje estou muito bem, obrigada, né? Até com essa disposição agora para estar envolvida, além da odontologia tradicional, com outras tecnologias e com outras terapias. Para quem não sabe ainda, o ozônio ou a ozonioterapia é um tratamento, é uma terapia que utiliza uma mistura de gases, oxigênio e ozônio. Então vamos falar primeiro, doutor Rodrigo, do oxigênio. Inclusive falarmos agora, nós estamos em 2020, nessa pandemia da Covid-19, onde uma síndrome que é transmitida por um vírus, o coronavírus, e aonde que ele está? No ar. Nós podemos vê-lo? Infelizmente não. Assim como, por exemplo, doutor Rodrigo, a contaminação, quando nós vamos remover uma restauração com amálgama que contém mercúrio, nós não podemos ver esse mercúrio. Por isso que é tão importante que nós possamos também, depois no final, tocar nesse assunto. Então vamos lá. A ozonioterapia, então, é uma técnica que utiliza uma mistura de oxigênio e ozônio. Então, o oxigênio, há muito tempo atrás, essa atmosfera que nós estamos agora, que nós respiramos, ela não tinha oxigênio, ela era redutora, ela não era oxidante. Através da produção de oxigênio pelas cianobactérias, nós passamos a ter o oxigênio na atmosfera. Nós temos nessa atmosfera que nós estamos respirando aqui de 19% a 21% de oxigênio. É importante explicar isso, doutor Rodrigo e colegas, para que eles possam, quem ainda não conhece a terapia, entender a diferença entre utilizar um equipamento que gera ozônio do ar ambiente e utilizar um equipamento que gera o ozônio, como por exemplo, de um cilindro de oxigênio medicinal. Então, nessa terapia, nós vamos utilizar um equipamento, que é um gerador de ozônio, onde, através de uma descarga elétrica, nós vamos gerar essa mistura de oxigênio e ozônio. E, com isso, nós vamos ter a oportunidade de estimular o nosso sistema imune, de estimular as nossas enzimas antioxidantes e também, ao mesmo tempo, de eliminar a maioria dos germes.
Então, foi muito interessante, doutor Rodrigo, quando eu fui estudar sobre a odontologia biológica. Então, o que é a odontologia biológica? E eu já vou entrar na parte da ozonioterapia como uma área complementar. Então, a odontologia biológica, ela é, na verdade, um conceito. Porque aí eu Uhum. vou fazer uma pergunta, doutor Rodrigo. Quando que a odontologia deixou de ser biológica? Acho que nunca, né? Ela é biológica. O detalhe é o pensamento, é como nós pensamos e como nós levamos esse pensamento da odontologia biológica. E aqui eu vou deixar também para os colegas, já que nós somos aí membros dessa academia americana, e eu convido que todos os colegas que puderem sejam membros também, e que esse conceito, o conceito da odontologia biológica. Então, a odontologia biológica, ela não é uma especialidade separada da odontologia, mas um processo de pensamento e uma atitude que pode ser aplicada a todas as facetas da prática odontológica e à saúde em geral. Busca sempre a maneira mais segura e menos tóxica de atingir os objetivos da odontologia moderna. Aqui está o site, aomt.org, para que o pessoal possa entrar. Eu sempre deixo uma dica de presente, doutor Rodrigo, para que o pessoal possa pegar. Então, vamos ver esses termos. Olha, tóxica, objetivos da odontologia moderna, nós fazemos a mesma odontologia e de forma segura. Ou seja, nós vamos utilizar essa odontologia, porém com outro tipo de pensamento. E isso é bem interessante para que nós possamos, inclusive, entender como utilizar a ozonioterapia. Então, voltando aqui na ozonioterapia, doutor, nós vamos falar sobre o seguinte. Então, a ozonioterapia é uma mistura de oxigênio e ozônio. E lembrando, como eu disse, que nós temos na nossa atmosfera o oxigênio, a partir do momento que a Terra, então, passou a ter essa presença do oxigênio e passou a ser oxidante, quando os raios ultravioletas do Sol passaram a incidir sobre essa camada de oxigênio, formou-se a camada de ozônio, que o pessoal, a grande maioria dos colegas e os amigos já ouviram falar. E se não tivesse essa camada de ozônio, nós talvez não existiríamos aqui, né? Nós não teríamos vida na Terra. Por quê? Porque a ozonioterapia, o ozônio, ele na verdade nos protege desses efeitos nocivos dos raios ultravioletas do Sol. Bom, então como que nós podemos utilizar a ozonioterapia nos nossos consultórios, doutor Rodrigo e colegas? Nós, através desse equipamento, que é um gerador de ozônio, nós vamos gerar esse oxigênio e aí, através da geração desse oxigênio, nós podemos, como por exemplo, em um caso de periodontia, nós podemos irrigar uma bolsa periodontal após a utilização das técnicas convencionais. É muito importante nós falarmos isso, doutor Rodrigo, que é o doutor que é também habilitado em ozonioterapia. A ozonioterapia ela é uma prática segura, eficaz, de baixo custo, porém complementar. Às vezes eu recebo algumas perguntas assim, doutor Rodrigo, então eu estou com problema de canal e eu não preciso mais fazer nada porque o ozônio vai resolver isso. Não, não é bem assim. Nós temos que utilizar a terapia, utilizar a técnica de forma que possa proteger os nossos pacientes, ok? Então, a importância da ozonioterapia em todos esses casos, ela está ligada ao estresse oxidativo. Então, vamos falar um pouquinho de estresse oxidativo, doutor Rodrigo e colegas. Então, nós temos o oxigênio. Eu sempre coloco aqui também uma ilustração, que eu gosto para ser bem didática. Olha só, a respiração. Então, quando nós estamos aqui na barriga da mamãe, né, nós estamos respirando aonde? Num líquido, ok? E quando nós nascemos, nós passamos a receber esse oxigênio, então nós vamos ter uma oxidação. Lembrando que o elemento oxigênio, ele pode ser o O2, que é o oxigênio, e o O3, que é o ozônio. Então, gravem, colegas, essa fórmula que é o O3. Esse O3 é que é o gerador desse ozônio.
Então, aqui nós temos como, por exemplo, doutor Rodrigo, a camada de ozônio, que eu acabei de citar, que o Sol ele incide sobre esse oxigênio, formando então a camada de ozônio, e aqui a fórmula como uma parte também ilustrativa do ozônio. Bom, então vamos lá. Quando um átomo de oxigênio recebe uma descarga elétrica, esse O2 vai se transformar no O3. E é interessante nós falarmos também que é uma terapia, doutor Rodrigo, de muito tempo. Foi utilizada primeiramente pelos alemães, depois ela passou para a União Soviética, hoje a Rússia, foi para Cuba, foi para os Estados Unidos e assim também hoje países como Itália, como Espanha também utilizam essa terapia. No Brasil é importante citar também que nós temos a nossa resolução 166/2015, que é uma resolução que permite que nós, cirurgiões dentistas habilitados, possamos utilizá-la. Então, como que nós utilizamos, doutor Rodrigo? Também vou deixar de presente aqui do livro do Botti, nós temos bastante literatura, esse autor, que é um autor italiano, nós podemos utilizar a água ozonizada, a forma tópica do ozônio na forma gasosa, o óleo, que na verdade é uma mistura onde vai concentrar o óleo, o ozônio vai reagir e na verdade vai ficar os ozonídeos, que são os peróxidos, que têm efeito principalmente tanto cicatrizador como em germes. A forma injetável, a autohemozonioterapia maior, a autohemozonioterapia menor e também a forma de insuflação retal, podendo, inclusive, doutor Alexandre, ser utilizada para tratamento do autismo. Essa é a nossa resolução, é interessante falar, a resolução 166/2015, que é a resolução que nos dá essa habilitação. Nós temos também aqui o Conselho Regional de Odontologia, que certifica, nós temos as câmeras técnicas de ozonioterapia. Nós temos também literatura, aqui eu vou citar bastante literatura como o Botti, o Schallenberg, o americano, a Silvia Menendez, essa é uma revista espanhola de ozonioterapia, e o professor Lynch, que é uma das maiores autoridades no mundo na área de dentística. E citando um dos dizeres do Dr. Lynch, que o ozônio ele pode ser considerado um dos tratamentos mais seguros na odontologia e na medicina no mundo, desde que usado de forma apropriada. Então, é muito relevante essa expressão, porque, doutor Rodrigo, e sendo o doutor Rodrigo também utilizando essa terapia tão magnífica quando aplicada de forma correta nos consultórios, sempre tem alguém relatando que o ozônio não tem evidência científica, que não tem trabalhos, e isso não é verdade. Na verdade, quem estuda sabe que, e quem acompanha a literatura da ozonioterapia, observa os resultados. Então, nós, cirurgiões dentistas, podemos utilizar desde que habilitados. Eu faço parte, doutor Rodrigo e colegas, da ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia. Hoje eu estou como coordenadora da odontologia. Vou deixar também aqui um link para que o pessoal possa entrar e conhecer a ABOS. É uma entidade muito séria e que há muito tempo está certificando a ozonioterapia no Brasil e principalmente a odontologia. Mandar um abraço para o nosso querido colega, o diretor, que é o Dr. Arnoldo, e principalmente citar essa entidade, que é o Comitê Internacional de Ozonioterapia, responsável pela Declaração de Madrid. Essa é a última resolução de 2020, da qual eu, o professor Carlos Nogales e o professor Francisco Campos tivemos a honra de participar e de reescrever essa Declaração de Madrid. E aqui, a Federação Mundial de Ozonioterapia, inclusive com vários países assistindo essa pandemia e estudando e utilizando a melhor forma de fazer a ozonioterapia melhorar esses pacientes. Lembrar que o ozônio ele é uma ferramenta terapêutica, e isso por ele ser uma biomolécula, é a forma alotrópica do oxigênio, como eu disse, tem o oxigênio O, o O2 e o O3,
E essa palavra ozônio deriva de cheiro. E essa forma, doutor Alexandre, desculpa, doutor, que o doutor Alexandre sempre fala, doutor Rodrigo, que ela é oxidante, reatível e instável. E isso faz dela uma ferramenta terapêutica espetacular. Então, vamos entender como que nós podemos utilizar essa ferramenta, então, na odontologia. Eu acredito, doutor Rodrigo, que você tem aí um equipamento de ozônio, não tem? Sim. Então, como que nós vamos fazer se nós formos, por exemplo, agora utilizar, num caso, um paciente que está... Nós já fizemos o diagnóstico de oclusão, já fizemos o diagnóstico das cadeias musculares e descobrimos como, por exemplo, um ponto gatilho. Nós vamos ligar o equipamento vai estar ligado a um cilindro de oxigênio medicinal e, com isso, nós vamos escolher a dose e, nessa dose, nós vamos injetar o ozônio nesse paciente, nesse ponto gatilho. E essa é uma das formas que nós podemos utilizar na odontologia. Eu vou mostrar um vídeo aqui para que os colegas possam ver. Então, feito o diagnóstico, escolhemos o ponto e fizemos a aplicação do gás, doutor Rodrigo, de uma forma bem segura, inclusive. E em uma cirurgia, na cirurgia, como, por exemplo, esse caso foi feito, nós fizemos uma cirurgia, após a sutura, nós estamos aplicando o gás, também para bioestimulação e também para acelerar esse processo de cicatrização. É muito interessante também. E na dentística? Na dentística, nós vamos utilizar como, por exemplo, no caso das hipersensibilidades dentinária, e também para fazer a descontaminação da dentina. Eu vou citar também, doutor Rodrigo, que nós já temos a ozonioterapia no Sistema Único de Saúde, aqui a cidade de São Carlos, onde eu sou servidora pública também, e nós já utilizamos a ozonioterapia de forma corriqueira no nosso centro de especialidade odontológica, fazendo a utilização dessa terapia sendo uma terapia complementar. Tudo bem? Até aqui? Não, tudo ótimo. Posso só fazer uma parte? Pois não. O Schellenberg, né? Que inclusive, não sei se você lembra do WOS. O WOS é o responsável pelo International Board, né? Pelo Comitê Internacional, lá da IOAMT. Sim, sim. Estivemos juntos, inclusive. E conversando com ele, ele falou que ele tem tido excelentes resultados para o tratamento do Covid. Fazendo alto emo maior e, inclusive, também com doses bem grandes de vitamina C. Né? Inclusive, ele estava acreditando que o negócio nos Estados Unidos não fosse durar tanto tempo como está durando. Mas, só para complementar, né, o quanto claro. que a ozonioterapia como bioestimulador, né, e também antisséptico, anti-inflamatório, ele é super importante para o sucesso do tratamento, né? Sim, e é muito interessante porque sempre vem a pergunta, doutor Rodrigo e colegas, qual é a área de atuação do cirurgião dentista? E eu lhe agradeço muito pela pergunta, para que eu possa até esclarecer. Pelo aspecto legal, nós, cirurgiões dentistas, por essa resolução 66/2015, só podemos utilizá-la na parte do sistema estomatognático. Nós não estamos, não está aprovado para nós ainda que nós possamos usar da forma sistêmica, como a autohemozonoterapia maior, a autohemozonoterapia menor e a insuflação retal. Para a medicina, o médico pode utilizar em caráter experimental, e no Brasil está acontecendo uma coisa muito relevante, doutor Rodrigo e colegas, que estão sendo aprovados trabalhos com o comitê de ética, e inclusive na pandemia. Já existem algumas entidades que estão conseguindo fazer isso, e isso é uma coisa muito boa. Então, doutor Rodrigo, eu acho que a grande maioria dos colegas aí já tem uma noção como gerar o ozônio, mas eu vou só explicar mais um pouco para que eles possam entender, e citando também aí o Schellenberg, que nós tivemos a oportunidade de estar com ele nos Estados Unidos, lembrando que para odontologia, para medicina e para veterinária, não utilizamos o ar ambiente, mas nós utilizamos
o oxigênio medicinal. Este é um equipamento, são vários os equipamentos, mas esse é um equipamento onde nós podemos gerar o gás para odontologia. O óleo ozonizado, nós não devemos fazê-lo, nós devemos comprar já direto das empresas e a água ozonizada. Como que nós vamos fazer? Então, esse é um equipamento, nós temos o cilindro de oxigênio, ele é liberado o oxigênio por equipamento, esse oxigênio recebe uma descarga elétrica. Aqui, doutor Rodrigo, eu estou selecionando a dose e através dessa dose, na verdade é a concentração, que é a dose, eu seleciono a concentração e seleciono o volume. E a dose é o volume versus a concentração. Olha que interessante, doutor Rodrigo e colegas. Se eu tenho 1 micrograma por ml de ozônio, na verdade eu vou ter 0,5 de ozônio e 99,5 de oxigênio. E é essa a grande diferença que faz com que essa janela terapêutica da oxigênio-ozônio-terapia. Lembrando, mais uma vez, que é um gás oxidante, reativo e instável, que isso que faz a grande diferença dessa ferramenta terapêutica. Um exemplo que nós sempre damos, doutor Rodrigo, eu tirei o ozônio em alta concentração e estou colocando na luva. E veja a degradação que o ozônio faz nessa luva. Interessante também a água ozonizada, inclusive agora na pandemia, que nós possamos lembrar, doutor Rodrigo, da contaminação que nós temos das nossas mangueiras do consultório. Então, nós podemos utilizar essa água ozonizada nas nossas garrafinhas, porque ela tem um alto poder de desinfecção. Então, é muito interessante também essa área. Doutora, eu acho que fica a dica, inclusive, quem puder fazer procedimentos com ozonioterapia, com a água ozonizada, inclusive diminui o risco de se contaminar, não é verdade? Exatamente, justamente. Por quê? Porque nós temos vamos assim dizer, esse detalhe que são os aerosóis que são formados quando nós estamos utilizando a alta rotação, e aí com isso essa possibilidade de nós nos contaminarmos. Então, doutor Rodrigo, a ozonioterapia, ela quando bem aplicada, ela é uma ferramenta terapêutica realmente espetacular, podendo ser utilizada em várias áreas da odontologia. Um detalhe sobre o congresso que vai acontecer no próximo ano é que nós também teremos aí vários palestrantes, inclusive o Dr. Felipe Mólica, né? Vamos falar sobre esses colegas que vêm também. O Dr. Felipe Mólica é um dentista muito conhecido mundialmente. Eu estive em 2018 num congresso na China e olha que interessante, doutor Rodrigo. Ele foi falar sobre água ozonizada e citou o trabalho do nosso grande professor Sérgio Brusadelli, brasileiro, lá na China, justamente da descontaminação das cadeiras odontológicas com a água ozonizada. Vamos falar um pouco desses colegas que virão, que esse congresso é um congresso imperdível. Eu sempre falo que quando nós saímos para fazer curso fora do Brasil, nós despendemos uma certa quantia de valor em dinheiro, né? Imagina ter todas essas pessoas aqui no Brasil a um preço muito acessível. Então, Felipe Mólica, Johann Lechner, quem mais que nós podemos falar que estará presente, doutor Rodrigo? E, aliás, em breve, se der tudo certo, teremos uma live com ele também. Jairo Curatola é um dentista biológico, né? Aliás, quando eu tive o prazer de receber a certificação de dentista biológico, num dos encontros da ELMAT, para quem tiver interesse, né, você pode fazer o programa de odontologia biológica, você faz o programa em inglês, assiste uma série de vídeos, você tem vários artigos para ler, depois você faz uma série de provas e você tem que, além de participar de alguns encontros, você faz a apresentação de um caso clínico, né? E tive a honra de conhecê-lo durante exatamente nesse dia que recebi o meu certificado, e ele super me recebeu. Aliás, parabéns. Obrigado. Parabéns, que são poucos os colegas que têm esse certificado. Ainda, né? Ainda, mas isso, ainda. Vai estimular, né, o pessoal, vai ajudar no que for necessário, para quem tiver interesse.
Mas então, o Jerry Curatola é um dos top 10 dentists lá de Nova York. E ele me recebeu na clínica biológica dele, foi super bacana. Tive lá relatos de pacientes que falaram, olha, o doutor realmente me recomendou a extração do dente que eu estava com cisto no peito e o cisto sumiu, né? A gente quer, através da ozonioterapia, dos frequenciais, da prata coloidal, do azul de metileno e a terapia fotodinâmica, né? A gente quer cada vez mais minimizar as extrações, a gente quer manter os dentes, né? Inclusive o Carlos Nogales quer fazer um trabalho com o Orotox, que é um produto que mede a toxicidade dos mercaptanos. Acho que o doutor Rodrigo caiu um pouquinho, agora voltou. Acho Voltei? que voltou. Então, e o Lechner desenvolveu esse material, que ele vai estar aqui também, na verdade é Lechner, né? E a gente chama de Lechner, mas tivemos a oportunidade de estar com ele, né, Magda? Foi uma Sim. grande... Ele é uma pessoa muito querida, muito agradável. Vamos falar para quem não conhece, é um colega, ele é da Alemanha e ele desenvolve um trabalho, principalmente nessa parte da toxicidade que acontece quando nós temos a presença de patógenos, como, por exemplo, bactérias anaeróbicas no nosso corpo, e elas vão gerar o que nós chamamos de LPS, né, que são os lipopolissacarídeos, e, em consequência, uma alta concentração do enxofre. E é esse enxofre que é danoso para o nosso, principalmente para o nosso sistema imune, né, doutor Rodrigo? E indo para essa forma, né, de pensamento, eu convido todos os colegas a entrarem aí na internet e estudarem um pouco no próprio site da IAOMT, tem todos esses protocolos, está lá para que todos possam ver e que aumente um pouquinho o nível de conhecimento para que possam ver como que eles podem melhorar o resultado dos pacientes no consultório. E aí, pois não? E o Lechner para falar sobre o Orotox e vem também para falar sobre o CCL5, né? Que é um medidor Sim. que acontece nos casos de cavitação, osteonecrose e nico. E ele tem uma pesquisa muito interessante, doutora, que ele traz o relacionamento dessas cavitações com câncer de próstata, de peito, entre outras várias problemas sistêmicos. Então ele vem falar exatamente sobre isso para a gente. Sim, e foi tão interessante, doutor Rodrigo, que quando eu tive o meu câncer de mama, eu entrei para um mundo, que é esse mundo que você também entrou, aonde eu convido os colegas e os amigos para também estudarem um pouco, e aí eu fui fazer um curso com médicos, que é o curso do professor Lair Ribeiro, indicado pela minha irmã. Quero mandar um abraço para o doutor Lair também, para todos os médicos que cuidaram de mim. E o Lair, ele tem uma pergunta que eu acho que pode nos ajudar, doutor Rodrigo, a ter esse pensamento do Congresso, de como que você entende esse Congresso. Então, veja só, a pergunta que o Lair faz. Na verdade, é uma questão que nos aflige. Então, olha lá, não existe alegria maior na vida do que solucionar uma dúvida. Por que que eu fiquei doente? E esse é um slide que ele sempre me autoriza, eu estou dando de presente para todos os colegas que assistem a live. Por que que ninguém descobre o que há de errado comigo? Olha o primeiro item, doutor Rodrigo e colegas. Toxicidade por metal tóxico. A presença de parasitas, que nós podemos ter parasitas, e o Dr. Lechner fala muito disso também. As alergias alimentares, que são as incompatibilidades. E o problema dentário, que vem de encontro exatamente com o que você acabou de dizer, que é essa relação. Nós tratamos o paciente na cavidade oral e o paciente melhora todo o sistêmico. A parte da desnutrição, que tem a ver com a absorção, com o intestino e com digestão, a fadiga adrenal e o hipotiroidismo. E com isso, doutor Rodrigo, eu fui entender sobre o mercúrio. Aqui eu cito o Tratado de Minamata, que nós dois já estudamos isso na nossa formação de dentista biológico. Minamata é uma baía do Japão, onde teve uma alta contaminação durante muito tempo
pelo mercúrio, e aí com isso, lembrando que o mercúrio, assim como o chumbo, o arsênio, o cádmio e o alumínio, ele é um metal tóxico e todas as implicações que essas restaurações que nós devemos ter um certo cuidado, aliás, um máximo de cuidado, né, doutor Rodrigo, quando for removê-las. E aqui nós dois somos certificados dessa remoção segura do amálgama, é uma certificação onde nós devemos proteger o paciente, a equipe e o meio ambiente. Então, doutor Rodrigo, se me permite, eu vou lhe fazer uma pergunta. Como que você entrou para esse mundo da medicina integrativa e da odontologia biológica? E se nós poderíamos atuar nessa área de como que nós vamos remover o amálgama, e aí eu vou falar como que nós podemos utilizar o ozônio após essa remoção e antes da restauração do dente. Então, conte para os colegas como que foi essa sua entrada nesse mundo. Como você falou, todo mundo tem um chamado, né? E, na verdade, todo mundo tem. O meu filho nasceu com uma alergia e o que a medicina normal prometia para ele era uma bombinha para asmático. E aquilo me deixou muito incomodado e ouvi, né, falar sobre uma médica integrativa em Campinas, a doutora Elisete. E aí eu fui lá conhecê-la e ela me falou tanta coisa que fez sentido referente a isso que você acabou de comentar, sobre metais, intoxicação com metais, parasitas, alimentação, que foi como se fosse um raio e realmente mudou a minha forma de ver. Ela me falou sobre a biorressonância, me mostrou como que mede, eu fiquei encantado e já Sim. fui direto procurar o professor Cunha, que ela havia comentado, citado. Fiz o curso de biorressonância, depois já fiz a pós, onde o professor Braghini começou a falar mal do mercúrio. Eu, que era grande fã do mercúrio, você imagina, né, Magda? 5 dentistas na família, só Sim. pai, mãe e 2 irmãs e eu. Mais tia, primo, prima, bisavó. E a gente foi ensinado e a gente viu o amálgama realmente do ponto de vista odontológico, né, funcionando direitinho e durando muitos anos. Então foi uma quebra de paradigma muito grande. E na década de 80, meu tio já havia sido recomendado para remoção dos amálgamas. E aí eu fui até o maior centro cultural, né, a maior universidade, pesquisar. Falei, bom, se vai tirar, vamos ver se precisa tirar mesmo. E não encontrei nada. E aí, conversando com o Braghini, eu falei, Braghini, peraí, não, o amálgama é bom. Ele falou, é mesmo? Então, peraí. E começou a mostrar uma série de slides que nós vimos no nosso curso, né? Eu falei, nossa, mentira a vida inteira. E aí eu descobri que na biblioteca da International Academy of Oral Medicine Toxicology existem mais de 1.500 artigos. Exatamente. Muitos artigos. Aqui eu encontrei 50 dizendo que não tinha nada que fazia mal, que precisava de mais estudos. Lá, só em um artigo que é o manifesto deles, são 904 artigos, dos quais a gente encontrou os 50 que falam que não tem nenhum problema, e eles são super honestos e citam esses 50, e todos os outros realmente mostrando que está relacionado a mais de 250 sinais, sintomas e doenças. O mercúrio, né? O mercúrio na forma da restauração de amálgama, mas também no etimerosol, que são alguns compostos conservantes utilizados nas vacinas, né? Peixes grandes que acabam se contaminando por causa do mercúrio que queima, ou de queimadas na selva, ou de repente de vulcões, ou mesmo para produzir energia, quando eles produzem queimam o carvão, né, ele acaba evaporando. Mas uma coisa... Desculpa, pode continuar. Pois não, sim, eu só iria complementar. Pois não. Não, é que depois eu queria só falar rapidamente sobre a integratividade, aproveitando que a gente tem mais uns minutinhos, mas pode complementar, por favor. É o seguinte, é interessante nós passarmos, inclusive, essa informação, que eu acredito que é uma informação de utilidade pública.
doutor Rodrigo? Por que que isso não é ensinado nas faculdades? Que deveria ser ensinado. Então, é um movimento que nós fazemos sem julgamentos para que esses recém-formados possam se proteger, possam proteger os pacientes. A sua clínica, como a minha clínica, nós somos referências porque nós temos essa certificação e as pessoas nos procuram por conta disso. E realmente foi uma grande dúvida. E para formar também essa opinião, até que eu acreditasse que eu também poderia estar com essa contaminação, doutor Rodrigo. Então, para que o pessoal saiba, existe um exame que pode ser feito, são vários os exames, mas existe um exame que pode ser feito, onde nós, dentistas, podemos fazer a dosagem, que é através da urina, é feito, nós chamamos de teste provocativo. Eu vou colocar aqui também só para os colegas que eles tenham essa noção. Aqui está, eu estou utilizando uma máscara para vapor de mercúrio. Esse é o meu exame em 2012, quando eu tive o câncer de mama, aonde mostra que eu tenho essa contaminação. Eu falo eu tenho, doutor Rodrigo, porque o mercúrio, nós vamos lembrar, aqui eu estou mostrando como que é feito essa remoção. Então, lembrando, o mercúrio, ele é um veneno metabólico, ele afetando basicamente a função ao invés da nossa estrutura. Então, é muito importante que os colegas saibam disso. Ele vai afetar a função dos nossos órgãos, das nossas células. Ele pode afetar praticamente qualquer tipo de tecido do corpo e ele exerce um efeito tóxico, uma vez que ele vai formar complexos ligando a proteínas, desativando algumas enzimas e trazendo uma alteração grande para todo o nosso organismo. Então, se é um produto que ele é tido como veneno, nós deveríamos tomar muito cuidado na hora de lidar com ele, não é mesmo, doutor Rodrigo? Exato. A gente tem que cuidar, como você falou, da nossa equipe, né? De nós mesmos, do paciente e do meio ambiente. Mas, Magda, deixa eu só aproveitar e falar um pouquinho sobre a integratividade, porque cada um acaba tendo um conceito, né? Do que a gente... Claro. Então, e como, no meu modo de ver, a gente tem que cuidar dos desequilíbrios estruturais que acontecem na boca, né? E a gente sabe qualquer tipo de desequilíbrio para lá ou para cá da mandíbula, todo o arcabouço ele acaba sendo comprometido e isso vai também a musculatura, vai também o osso, as fáscias, isso tudo pode acabar ocasionando uma série de problemas também no resto da estrutura. Mas todo desequilíbrio, ele pode também gerar um desequilíbrio químico orgânico, um desequilíbrio emocional, né? E a gente precisa estar vendo isso tudo como um todo. E para isso, a gente vai ter no Congresso, esse Congresso Mundial de Saúde Integrativa, um módulo só sobre diagnóstico. Então, diagnóstico, a doutora Juliana vai falar sobre diagnóstico integrativo baseado nos 5 pilares. Vamos ter o doutor Miguel Ferrari falando sobre psicologia quântica, também, olha que interessante. Também baseado nesses pilares, né? Vamos ter campo escuro, termografia, testes genéticos salivares, testes biofísicos. Então, o Dr. Alexandre Távola, a Fernanda Ben vão estar falando sobre essas máquinas. Doutora Elisete Cáfero vai falar sobre uma série de novas tecnologias. Aliás, a doutora Elisete, a quem eu agradeço muito por ter me trazido, né, para esse mundo integrativo. Ela vai estar também conosco. O Dr. Lúcio Lemos vai estar falando, juntamente com o Dr. Alan Dutra, sobre fadiga adrenal e burnout. Dr. Arturo Obirne, para quem não sabe, né, da Rio. Eu acho que até você poderia citar um pouquinho mais sobre o trabalho a importância do trabalho que a Rio tem feito. Mas ele vai falar sobre non-resolving inflammation as fundamental factor in chronic disease. Então, vai falar sobre formas não resolvidas de doenças crônicas, que eu acho que a gente tem uma série de doenças crônicas que a gente não consegue resolver, né? E entender isso vai ser super importante. Já falamos do Lechner, o Jerry Curatola, ele vai falar sobre a importância da microbiota bucal. Inclusive, essa live provavelmente vai ser a respeito disso. E vai também falar para os dentistas
biological and biometric approaches in maximizing restorative and aesthetics dentistry. Então, materiais restaurativos biológicos, porque a gente tem uma dificuldade, né, hoje em dia, em encontrar um material sem bisfenol, um material que seja bonito, que tenha um bom polimento, que seja, através da biorressonância, ressonante. Então, ele vai falar sobre isso. O Felipe Môlica vai falar sobre ozonioterapia e também sobre a matriz, o nosso terreno biológico. Matriz extracelular. Matriz extracelular, que hoje... Sistema básico de Piercing. Exatamente. Daí, dos nossos nacionais, que nós temos... Eu fico muito feliz com a nossa comissão científica, né, com que você faz parte também. E eu mais ainda. É uma grata satisfação participar dessa comissão científica, uma honra. Nosso prazer em tê-la. Então, o Alan Dutra, o Gustavo Vilela, a Nancy Figueroa, né? Então, trouxemos dentistas, médicos e também nutricionistas super renomados. Você pergunta, puxa, eu sou acupunturista, posso fazer? Lógico, todo mundo que trabalha na área de saúde pode participar. E nós vamos ter, por exemplo, o professor Braghini falando sobre microcirculação. Gente, microcirculação é tudo, microcirculação é saúde, né? Ele vai falar também sobre potencial zeta. Eu tive muito prazer e muita honra de poder ter entendido um pouco melhor o significado disso com ele. Ele é outro mestre também muito querido, que faz uma diferença enorme na minha vida profissional, por começar a entender um pouco melhor isso. E sugiro para todo mundo que puder entender, então, como que a microcirculação é alterada através dos metais tóxicos, né? Através do nosso sistema simpático, que vai liberar cortisol, adrenalina, o quanto que isso altera essa microcirculação. E a gente vai ter também o professor Neto Pignataro, que vai trazer o Constantini, o Neto, que está ajudando a trazer o Koritkov. O Koritkov vai... espetacular, o equipamento dele. Talvez alguns colegas não estejam entendendo tudo isso, né, doutor Rodrigo? Mas nós que já estamos nessa área há um tempo, que é entender não só essa matéria que nós estamos vendo, né, mas entender o ser humano como uma onda também, né, que é o que se fala na física quântica. E aí ir diminuindo cada vez mais e ver cada parte da nossa célula, que também é composta de moléculas, de elétrons, de átomos, né, e ir até a parte quântica, onde nós podemos, muitas das vezes, melhorar de forma também simples, com terapia simples, muito a saúde geral dos pacientes. É uma equipe fantástica que você tem aí, né? Parabéns. Tem mais alguém? Tem o Thomas Hall, esqueci de falar do Thomas Hall. O Thomas Hall, para quem não sabe, ele é o chefe lá da Paracelsus Clinic, na Suíça. Poxa, Paracelsus. É referência no mundo inteiro, né? Então, ele vem falar exatamente sobre a toxicidade dos dentes e doenças crônicas. Ele vem também dar um curso sobre endovenosos, tratamento de câncer, que ele é uma grande referência mundial. Então, o Alexandre Távola vai falar sobre inteligência artificial. A gente vai ter quiropraxista, o Rael Rosa vai falar sobre neurologia, odontologia e quiropraxia. São assuntos assim que a gente não pode deixar de participar. E para que justifique todo esse trabalho que a gente está tendo em organizar, em trazer essas pessoas, é importante que vocês participem, né? Então a gente pede para participar, para se inteirar, para colaborar com a gente da forma que puder. Tá? A gente vai ter também emagrecimento saudável, integrativo, com o Dr. Carlos Reginato. Vamos falar sobre a parte de estética também. O Arthur Obiano também vai falar sobre probióticos como fator fundamental na saúde. A Geisa vai falar sobre autismo e doenças neurodegenerativas. A Fernanda Padovani, remissão de doenças autoimunes. Uma grande... A Padovani
e a Valéria Pascoal, grandes nutricionistas, vão estar colaborando muito com a gente. Você, sobre ozonioterapia, Sim. né? A gente vai ter a presença de casos clínicos, vamos ter estrangeiros, vem amigos lá de fora da Alemanha, vem amigos da Polônia, dos Estados Unidos, falar sobre casos clínicos. Vamos ter também o Dr. Eric, que é nosso amigo lá da EOMAT, ele vem falar sobre exossomos e também um pouco sobre ozonioterapia. Então, é uma grade. Vamos ter também a Caroline Nossetti falando sobre cannabis medicinal e a sua importância. Vamos ter aromaterapia. A Daniela Yoshida vai falar sobre a degradação, fatores de degeneração da saúde. Vamos ter Sérgio Areias falando sobre radiestesia. Vamos ter o professor Vu falando sobre medicina chinesa e fitoterapia. Olha, vai ser uma... É uma programação muito intensa. E eu convido os colegas a ficarem atentos, participando, inclusive, dessas lives que o Dr. Rodrigo está promovendo para que traga essa informação. E eu vou tomar liberdade de te pedir aqui alguns minutos aí, só para finalizar a parte da ozonioterapia na restauração. Pode ser, doutor Rodrigo? Pode. Então, nós removemos o amálgama de forma segura, nós vamos aplicar, então, o ozônio de que forma? No dente. Nós vamos descontaminar o dente. E é muito interessante, doutor Rodrigo, que você citou aí a parte da desbiose. Por que que alguns pacientes têm cárie e outros pacientes não têm? Isso já está ligado principalmente a essa parte da desbiose. Hoje nós temos a odontologia minimamente invasiva. Aqui eu cito também o Dr. Lynch, onde é um trabalho que ele mostra como que o ozônio pode ser utilizado para descontaminação. Aqui eu estou aplicando o gás ozônio após a remoção do tecido cariado. A aparência depois da remoção. Agora, o que nós vamos fazer? Fazer a restauração de forma convencional. O ozônio não tem efeito com relação aos adesivos, porém, nós devemos utilizar, também indicado pela academia, os materiais que sejam biocompatíveis, porque na biocompatibilidade, nós sabemos que o bis-GMA, por exemplo, é um xenoestrógeno, pode ter uma hiperestrogenia e, com isso, causar, levando até um aumento do estrógeno e podendo levar esse paciente a uma disfunção. Utilizar materiais, então, que são livres do bis-GMA, livre do Tegma, o DMA. Essa, por exemplo, é uma resina que é uma resina da Voco, que nós normalmente indicamos também. Lembrando sempre da finalização do caso, como esse caso aqui, ajustando a oclusão, como até o Dr. Rodrigo citou, e em casos, muitos dos nossos pacientes, nós devemos avaliar isso, Dr. Rodrigo. Vou deixar aqui os meus contatos para quem quiser. Nós temos ainda uns minutos para responder as perguntas. São tantas informações, o tempo passa tão rápido, né, doutor Rodrigo? Mas, mais uma vez, eu quero parabenizá-lo por esse evento e eu considero que vai ser um evento ímpar aqui no Brasil, com todas essas estrelas no Congresso. Muito obrigado, viu, doutora? Eu queria aproveitar, eu vou colocar aqui, primeiro, o meu telefone, né, eu gosto de responder pessoalmente se tiver alguma dúvida. Esse aí tem meu WhatsApp, tá? Segundo, tem também o site aí do Congresso. E queria aproveitar para falar que a gente vai lançar um curso sobre odontologia biológica, que vamos ter a honra da sua presença também. Vai ser um prazer. A Daniela Yoshida falando sobre biorressonância, porque hoje em dia, quando se trata de odontologia biológica, não dá mais para ficar sem a biorressonância, né? Sim. A gente vai ter também a terapia neural com a Janete Fournier. E é isso aí. E vai ser agora em junho, tá? Então, quem tiver maiores interesses, estamos à disposição.
Magda, acho que temos mais uns 2, 3 minutos. Você gostaria de tirar alguma dúvida do pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, senão eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Tem pessoal tão bacana aí, o Ronaldo, nosso ex-aluno, a professora Alice também. E Ah, saber de que hoje nós temos essa importância, profissionais renomados já entendendo esse novo pensamento, essa forma de tratar o paciente, doutor Rodrigo. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, podem me mandar direct, a Laine, a Maro, tem tantas pessoas que já entraram aí, é difícil a gente falar o nome de todo mundo, né? Luciana, Mariana, manda um beijo aí todo mundo. A Marlene, que está ali também, né? sempre presente, né? Obrigado aí, Ronaldo, também. Todos os participantes, amigos, colegas, né? Alunos. Né? Adriana, Alice, A Alice é um Wagner. super Então, gente. dizer para os colegas que vamos cuidar da saúde, vamos cuidar de quem nós amamos, dos nossos entes queridos, vamos cuidar dos pacientes, para que os pacientes não tenham medo de fazer o tratamento odontológico, nós estamos preparados para isso, e que as pessoas possam nos procurar aí, manda direct para as informações, para que nós possamos, quem já não conhece, introduzi-los nesse mundo. Sim. Queria só aproveitar, a gente tem mais 2 minutos, e sugerir de um próximo, a gente só falar mal do amálgama. O que que você acha? Eu estou dentro. O amálgama, né? Tem muita gente que ainda defende o amálgama com unhas e dentes. E como eu já fui um desses, eu acho que de repente a gente poderia fazer realmente um só comentando sobre as experiências e por que que a gente tem feito, citar os artigos onde a gente acabou mudando, né, a nossa opinião, Sim, e comentar sobre um fator que é muito importante, que é a variante genética, que poucas das pessoas acabam realmente entendendo o que é essa variante genética, que é o APOE3, APOE4, CIPOX4, e quando a gente faz a remoção, a carga que a gente tem é através da biorressonância e como que é importante a gente proteger o corpo da gente. Então, fica a sugestão de um um próximo encontro. abraço, então. Vai ser um prazer, eu estou à disposição. Um abraço a todos os colegas que estiveram presentes, os amigos, e que nós possamos em breve estar juntos novamente. Tá ótimo, então. Olha, um grande abraço, boa noite para todos. Muito obrigado pela presença. Grave essa live que o pessoal sempre pede, viu, doutor Rodrigo? Grave, deixa aí. Não sei como fazer ainda, mas graças a Deus tem uma equipe bacana, né? Como a Carol, a Um Ellen, abraço para a Vânia, Adriana, para todo mundo. para todo mundo aí. Temos mais 20 segundos, doutora. Um abraço, fiquem com Deus, cuidem-se. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, viu, pela presença. Abração a todos. Tchau, tchau.